É Gálatas, um espelho da atual igreja cristã evangélica, redescobrindo a graça em meio à apostasia. Vamos repetir todo mundo esse tema? Eu falo, vocês repetem, tá bom? Diga assim: Gálatas, o espelho da atual igreja cristã evangélica. Olha o que vocês estão dizendo. Que este livro, nós estamos afirmando categoricamente que esta epístola de Paulo aos Gálatas é um espelho. Ou seja, é uma carta que reflete nos seus 6 capítulos a atual igreja cristã evangélica. E como subtítulo nós temos Redescobrindo a Graça em Meio à Apostasia. Abra sua Bíblia então no livro de Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas. Só a título de curiosidade eu quero falar aos irmãos, ou mesmo lembrá-los de que esta epístola foi a primeira epístola, ou que seja, o primeiro livro do Novo Testamento. De todos os 27 livros do Novo Testamento, este, Gálatas, foi a primeira epístola de Paulo e foi o primeiro livro escrito de todo o Novo Testamento. Ou seja, quando Paulo escreveu esta epístola, não havia ainda sido escrito Mateus, Marcos, Lucas, João, nem Atos, nem qualquer outro livro, nem qualquer outra epístola, nem qualquer outra carta, nem sequer o Apocalipse. Então nós vamos abrir aqui nesta carta. Sendo uma carta, o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia, um grupo de igrejas que ele próprio fundou com seu ministério, na sua primeira viagem missionária. Ou seja, esse livro é primeiro em tudo, é o primeiro do Novo Testamento, é a primeira carta escrita a um primeiro grupo de igrejas que Paulo fundou no seu ministério, sabendo que Paulo fez 3 viagens missionárias. Imagine só que Paulo, na sua primeira viagem, ele foi pregando, passando de cidade em cidade, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, e as pessoas foram se convertendo ao Evangelho, foram se entregando e abrindo seu coração para o Evangelho, e Paulo então, ao ir no sentido da sua viagem, ele foi estabelecendo igrejas nas cidades pelas quais ele passou. No seu retorno de lá para cá, voltando para Antioquia, ele voltou de igreja em igreja, agora confortando o coração dos irmãos e dizendo que era necessário que eles ficassem firmes na fé. Quando ele chega então em Antioquia, não se passou muito tempo, ele recebe uma grande notícia, uma trágica notícia acerca da condição dessas igrejas que ele havia fundado, as igrejas da Galácia, que eles estavam abandonando o verdadeiro evangelho e passando para um outro evangelho. Então imagine que tudo que nós vamos falar aqui nesses dias diz respeito, em primeiro lugar, ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Ao verdadeiro. E isso fazendo sempre uma oposição, ou contrapondo o verdadeiro evangelho aos falsos evangelhos, ou que seja ao falso evangelho que entrava naquele tempo nas igrejas da Galácia, quando Paulo escreveu essa carta. Por essa razão, entenda isso em nome de Jesus que vamos dizer agora. Nós vamos não somente ler essa carta, como quem recebe uma carta do apóstolo Paulo, como nós vamos fazer uma releitura dessa carta, como quem procura ver aqui dentro as igrejas cristãs evangélicas dos dias de hoje. E por isso queremos olhar essa epístola não somente como uma carta, mas sobretudo como um documento. Por que vamos olhar como um documento? Ora, porque se nós nos dizemos cristãos, se nós nos dizemos e afirmamos crer que este livro que carregamos nas mãos, a Bíblia Sagrada, é o livro de Deus, é um livro inspirado, é um livro que foi revelado por Deus primeiramente aos pais, então pelos profetas, e então na encarnação do seu Filho Jesus Cristo, e seguindo com os apóstolos de Jesus Cristo, então até o Apocalipse, nós cremos dessa maneira. Então, o único paradigma que nós temos, que é um paradigma seguro acerca do que é a verdade de Deus,